Olá, então eu vou falar um pouco também desse assunto que está deixando todo mundo transtornado, que é o assassinato, né? Longe de nós, mas enfim, é o assassinato da Marielle Franco, a vereadora do Rio de Janeiro, aí, foi brutalmente assassinada, né? Ela e o seu, enfim, motorista estavam aí fazendo, então, quer dizer, uma tragédia e um crime sem tamanho, né? E ele se encaixa, esse crime se encaixa, né, dentro de uma lógica brutal e monstruosa que é o Rio de Janeiro, o atual Rio de Janeiro. São milhares, a Marielle é mais uma vítima de milhares de pessoas que vêm sendo assassinadas nos últimos anos no Rio de Janeiro. É simplesmente uma coisa descomunal, não existe parâmetro, né, do que acontece ali, né? É uma coisa, é só a guerra para ser um parâmetro, que é uma coisa totalmente, uma atrocidade à humanidade. Então, e isso é a expressão do que vem acontecendo no Rio, uma triste, uma brutal, né, eu diria uma expressão da falência de todas as instituições públicas do Rio de Janeiro. Mas quem são as instituições públicas do Rio de Janeiro? São as pessoas do Rio de Janeiro. Então a gente pode dizer que, além do Estado do Rio decretar sua morte, juntamente com a Marielle e outras milhares de pessoas, quer dizer, a linha de frente, a liderança, digamos, a classe política, e não só política, das mais diferentes instituições públicas do Rio, também vai junto, está junto aí com essa tragédia, né? Quer dizer, aquelas pessoas que deveriam nortear e dar o rumo, né, do Estado, das instituições, elas perderam completamente a noção, os mínimos valores de existência, de coletividade. E o problema do Rio, né, essa tragédia, as tragédias que vêm acontecendo, o problema do Rio, ele não é isso, ele começa lá atrás e ele é muito social e muito econômico. A desigualdade, a brutal desigualdade que essa cidade vive, quer dizer, o problema da droga inserida nesse contexto, a corrupção generalizada, quer dizer, são muitos fatores que contribuem para simplesmente um Estado estar na sua plena decadência. Acho que não tem nem palavras para se dizer o que acontece ali. É difícil nomear o que acontece ali. Tamanho horror que é tudo que vem se acontecendo na cidade do Rio de Janeiro, né? E a repercussão da Marielle, né, mas também de outras milhares de vítimas anônimas que morreram, né, e que a gente nem sabe, né? Esse foi o estopim, porque era uma figura pública, uma ativista feminina que combatia, enfim, a questão do abuso policial e também lutava por direitos dos negros, né, dos afrodescendentes, né, e também das mulheres. Então, essa é a expressão, né, é o que deu visibilidade e tomou visibilidade a nível mundial, em âmbito mundial, né. A União Europeia, enfim, muitos países se manifestaram publicamente, inclusive pedindo sanções e até cortes de negociações aí em relação ao Brasil, a negociações que vêm sendo feitas. Mas essa morte vem à tona, mas a gente tem que lembrar que são milhares, muitas milhares de pessoas vêm morrendo no Rio nos últimos anos e nada vem sendo feito. Então, quando a gente vê um político vir a público dizer que isso começa lá atrás e a coisa se deixou tomar uma proporção que hoje já não tem mais controle, né? Quer dizer, como vai voltar, como vai se depurar esse grau de barbaridade, monstruosidade que o Rio de Janeiro vem vivendo.
E acho que isso, o Brasil está numa situação muito parecida. A gente talvez, em outros pontos, a gente não chegou nessa situação ainda, porque ainda existe um pouco de decência e valores cultivado por famílias e algumas instituições que mantêm essa realidade em pé, porque nós estamos literalmente à beira do caos, né? E este é o exemplo perfeito. O Rio de Janeiro é o exemplo de que se perdeu qualquer noção mínima de integridade social e individual para se viver. Então, é simplesmente estarrecedor. É uma coisa assim que a gente não tem como mensurar isso, a devastação moral, física, a degradação que vem acontecendo ali com o ser humano. Não tem explicação isso. E, sem dúvida, requer uma intervenção, e essa intervenção militar, não sei se vai resolver isso, mas tudo isso em bases sociais e econômicas. Não dá para deixar de olhar para essa tragédia sem dar um passo para trás e olhar que na base de tudo isso está a desigualdade social e econômica. Então, quer dizer, os governos têm que mexer, o brasileiro não aguenta mais, ninguém aguenta mais viver desse jeito que a gente vive. E tem que se investir nas instituições, né? Tanto na polícia, como na educação, né? Como na qualidade de vida do brasileiro. O brasileiro tem que ser a prioridade de qualquer governo, né? Se não for assim, a coisa só tende a piorar. E o Rio de Janeiro é a expressão máxima desse piorar, dessa situação. Quer dizer, o Rio é a expressão hoje, talvez como mundial, ou de um exemplo de degradação humana em níveis que não se tem nem ideia, né? Não de todo o Rio de Janeiro, mas de uma parcela do Rio, daquelas pessoas que vivem ali e que interferem na vida de todas as outras, né? Então, principalmente, né, dizer que na base de tudo isso existe, sem dúvida, uma desigualdade. Quer dizer, isso é fruto, né, de uma cadeia de muitos e muitos anos aí, né, de exploração, mas também de não atenção ao principal elemento, né, da sociedade, que são as pessoas, do principal fator e sentido da sociedade, existência da sociedade, que é as pessoas. Se não olharmos para as necessidades das pessoas, do cidadão brasileiro, né, e não investirmos nesse cidadão, a tendência é que isso se reproduza em outros estados, né? E falta muito pouco para a gente chegar numa situação como essa em âmbito nacional. A gente ainda não chegou aí, talvez porque algumas comunidades e regiões e estados ainda se prendam a alguns valores, né, ainda estão fixados em alguns valores mínimos de decência, aí, enfim, de convivência, né, de bom relacionamento. Mas acredito que a insatisfação do que vem acontecendo ali, ela é plena na sociedade brasileira. E o brasileiro quer mudanças, sem dúvida. Tudo que vem sendo feito não é suficiente para atender a necessidade do Brasil e do brasileiro. Tem que ter mudanças, e esse é o ponto central. Não precisava ser assim, mas é assim que está acontecendo. É isso aí.